pedindo para o Senhor uma palavra, o Senhor me deu uma palavra. Aqui em Tiago, especificamente, no versículo 8, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. E aí eu fui ler a palavra toda e eu entendi que o Senhor Ele tem nos chamado todos os dias, todos os instantes, para nós estarmos mais em oração, para nós nos chegarmos a Ele em oração. Porque a palavra do Senhor diz, por que nós vamos orar? Nós vamos orar para nos chegarmos ao Senhor. A gente sabe que o Senhor também sabe e conhece e sonda os nossos corações. Porque o Senhor Ele sonda, Ele sabe o desejo do teu coração, Ele sabe o que se passa aí dentro, Ele sabe muito antes de você pensar algo, Ele já sabe o que você ia pensar. Muito antes de fazer o que você às vezes vai fazer, o Senhor já sabia que você ia fazer. Mas o Senhor Ele requer que nós falemos com Ele, que nós nos achegamos a Ele. E como nós podemos ter mais intimidade com o Senhor? É só através de oração. Nós precisamos estar em oração. Nós precisamos falar mais com o Senhor. Nós precisamos orar mais e conversarmos com o Senhor. Nós precisamos descer em oração. Nós precisamos nos comunicar com o Senhor, para que só assim possamos nos fortalecer e, como diz a palavra aqui do Senhor, fugirmos da aparência do mal. E como nós possamos fazer isso, meus irmãos, nós só podemos fazer isso se nós estivermos em contato e com a presença do Senhor. E a gente só faz isso quando nós estamos em oração, quando nós estamos ligados ao Senhor. Porque a carne muitas vezes não quer orar. Porque a carne muitas vezes não quer sair da cama para ir na igreja. Porque a carne não quer descer em oração. Porque às vezes nós temos preguiça, cansaço físico. Mas nós temos que vencer a nossa carne. E é nesse momento que nós temos que orar mais. E é nesse mesmo momento que a nossa carne grita que não quer, que nós devemos mostrar para ela quem é que manda. Nós temos que mostrar para a carne que o Espírito é mais forte. E se nós não estivermos em comunhão com o Senhor, nós ali vencemos, a preguiça vence o nosso espírito. A carne acaba vencendo. E é nesse exato momento que nós erramos, que nós nos enfraquecemos mais. Mas eu quero te dizer, irmãos, que o momento que você se sente mais fraco é nesse momento que você está mais forte. Que é onde você tem que mostrar que quem manda é o Espírito. E é nesse momento que você tem que ouvir a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo. Porque você conhece a voz do Espírito Santo. E é ela que você tem que ouvir, é ela que você tem que ouvir. E é nesse momento que você tem que matar a carne e orar, e descer, e se humilhar, e conversar com o Senhor. Assim como nós conversamos com o nosso próximo, com o nosso amigo, com o nosso vizinho. Porque é muito fácil, às vezes, a gente dar um passeio, ou às vezes até no postinho de saúde, a gente conversa e bate um papo de horas e horas com quem a gente nem conhece. E às vezes esse papo é o quê? Falando de enfermidade. Não, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu fiz exame disso. Menina, você sabe que eu também fiz esse exame, também tem essa dor. E a gente bate um papo com quem a gente nem conhece, mas sim com o Senhor. E com o Senhor, e aí a gente chega aqui na casa do Senhor e vem se ajoelhar e pedir socorro e misericórdia. E aí a gente também só vem se lembrar dele quando a gente está na casa dele. Ou quando a gente está passando por um algo muito difícil e a gente precisa de socorro urgente. Aí nós nos lembramos
de ajoelhar, de orar, de pedir, conversar com o Senhor. Mas não é só nesses momentos que o Senhor quer te ouvir, meu querido, minha querida. O Senhor ele quer te ouvir o dia todo, todos os momentos. Ele quer que você conte para Ele o que você tem passado. Ele quer que você conte para Ele as suas dores, as suas dificuldades. Ele quer que você divida com Ele a sua alegria. Não só como um irmão, como um familiar. Nossa, estou feliz, está certo. E o Senhor? Senhor, eu estou feliz, Senhor, obrigada, porque foi o Senhor que cuidou. Foi o Senhor que fez. Eu quero te dizer, meus queridos, que o Senhor ele tem cuidado da minha vida em todos os momentos. E em cada passo que eu der, o Senhor ele tem cuidado. E coisas que eu falava, Senhor, nem sei como que eu vou fazer isso. E quando eu vi, já estava feito, porque foi o Senhor que cuidou. O Senhor ele tem feito, ele tem cuidado, ele tem dado direcionamento. E não, eu não vou dizer para o Senhor, para vocês que eu estou o tempo todo com o Senhor orando, porque às vezes estou corrido. A gente está no trabalho, a gente tem que fazer isso, tem que correr com aquilo. E quando você pensa que não tem nada, que você vai descansar, parar de problema e você tem que resolver. Mas todo momento, quando eu posso, eu estou com o Senhor, eu falo, Senhor, esse aqui, eu não consigo. Eu tenho que falar tanto para o Senhor, eu não consigo. E o Senhor ele tem cuidado de tudo. O Senhor ele tem cuidado de cada detalhe. Assim como ele tem cuidado dos irmãos. Porque se vocês estão aqui nesse momento hoje, é porque o Senhor tem cuidado. Nesse meio à dor, em meio à luta, em meio a essa tempestade que balança a gente, mas o Senhor ele te põe de pé. Mesmo com dor, com enfermidade, mesmo com problemas, com dívidas, o Senhor ele te põe de pé. O Senhor ele te trouxe aqui hoje para falar com Ele. É o momento de consagrarmos a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos. E o que temos, querido, nada senão um coração a oferecer ao Senhor. E que o Senhor ele possa ouvir o nosso clamor nesse momento que temos com Ele. Que Ele possa ouvir, que o Espírito Santo possa nos encher com o amor dEle. Que possamos aprender mais com o Senhor e termos um coração com mais amor, um coração que saiba amar. É isso que temos que pedir diariamente. Porque às vezes o nosso ego grita, o nosso eu grita. Muitas vezes queremos reconhecimento do ser humano. O ser humano não pode nos dar nada. O Senhor ele pode dar tudo. O Senhor ele pode dar a paz que você anseia, a cura que você procura, a porta aberta que você anseia. O Senhor pode restaurar a sua família, o seu lar. O Senhor pode trazer o sangue que está passado. O Senhor pode curar o parente que se enfermo. O Senhor pode curar as suas feridas, a sua dor emocional, a sua ansiedade, as suas crises depressivas. O Senhor ele pode fazer tudo aquilo que você procura. E às vezes a gente coloca o nosso problema no irmão, achando que o nosso irmão vai nos socorrer, achando que o nosso irmão vai ter pena, vai ter dó, vai nos ajudar. Querido, só o Senhor pode nos ajudar, só o Senhor pode fazer por nós. Então, se você pode fazer algo pelo seu irmão, ore por ele. Glória a Deus. E entregue nas mãos do Senhor a sua vida, os seus problemas, as suas dores, as suas enfermidades. Entregue nas mãos do Senhor aquele irmão, aquela irmã, aquele parente próximo que às vezes vem te pedir um socorro e não está nas suas mãos para fazer, mas está nas mãos do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então só entregue, Senhor, esse aqui
possamos orar mais. E que possamos pedir dessa maneira: Senhor, coloca dentro de mim mais desejo de estar na tua presença. Porque a palavra do Senhor diz que até o desejo de adorar a Ele vem dele. Então que possamos orar e pedir ao Senhor quando nos sentirmos fracos. Senhor, põe dentro de mim desejo de adorar mais, de buscar mais. Senhor, que eu possa abrir os meus olhos, abrir os meus ouvidos para ouvir o que o Senhor tem para mim. Que eu possa entender que é só de ti que vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. O seu socorro vem do Senhor. A palavra do Senhor diz para que nós possamos aprender com o Senhor a ter um coração mais humilde, um coração melhor. A palavra que nós lemos agora há pouco diz para nós resistirmos às paixões da carne, os desejos da carne. A palavra do Senhor diz para controlarmos as nossas línguas. Se nós controlarmos as nossas línguas, já somos vencedores em Cristo Jesus. Porque às vezes murmuramos demais, reclamamos demais, e às vezes perdemos a nossa bênção pela nossa língua, por reclamarmos demais. E nós não sei por que o Senhor me deu essa palavra nessa manhã, mas o Senhor diz nessa manhã para controlarmos a carne. Porque muitas das vezes a gente não sabe, a gente ora, pede, e a palavra diz porque pedimos mal. Pedimos mal, porque não nos achegamos a Ele de coração. Porque não nos achegamos a Ele com um coração contrito, um coração aberto. Nós só nos achegamos a Ele quando estamos desesperados. Nós só lembramos do Senhor quando estamos desesperados. Nós só lembramos do Senhor a hora que a água bate. A água molha. E não é nesse momento só. Nós devemos estar em união com o Senhor todo tempo, toda hora, todo instante. Porque fomos feitos para isso. O Senhor nos criou para isso. O Senhor nos criou para adorá-lo em espírito e em verdade. O Senhor nos fez para isso. Mas muitas vezes o nosso ego se inflama e nós achamos que nós conseguimos, nós fazemos, nós resolvemos. Nós não fazemos nada, meus filhos, nós não fazemos nada. Nós não fazemos nada. Se você não faz, se você faz uma comida na sua casa, glória a Deus, porque o Senhor te capacitou. Porque muitos não têm os braços, não têm as mãos para poder fazer. Se você se levantou e veio até aqui com as suas pernas, o Senhor as deu e as fez saudável. Glória a Deus, aqui. Se você canta, se você louva o Senhor Ele te deu a sua voz. O Senhor Ele deu a voz. O Senhor te deu o fôlego em seus pulmões. Então venha à casa do Senhor. Adore ao Senhor. Louve ao Senhor. Glorifique a este Deus. Porque é Ele que faz, é Ele que cuida, é Ele que tem feito todas as coisas. Mesmo se está difícil, se achegue ao Senhor. Aprenda a falar com o Senhor, a orar ao Senhor, a conversar com o Senhor. Não é uma oração decorada, meus queridos. Não é uma oração decorada. Não é
falar, não é com palavras bonitas. Não precisa disso. Não precisa de palavras bonitas. Aleluia. Não precisa ensaiar para falar com o Senhor. O Senhor, Ele é teu Pai. O Aleluia. Senhor é teu amigo. O Senhor é teu refúgio, socorro bem presente na angústia. Você só precisa abrir a boca e falar: Senhor, está doendo esse aqui. Senhor, eu não consigo. Senhor, me ajuda. Senhor, vai comigo. Eu peço tanto para o Senhor ir comigo. E não só em lugares difíceis, mas às vezes numa comemoração, às vezes numa festa. Convide o Senhor para ir com você. Convide o Senhor a ir com você. Eu vou dizer que às vezes a minha vida ultimamente tem sido muito corrida. Muito corrida. Eu fiz uma mudança e foi loucura. Mas o Senhor ele ajudou e esteve conosco em todo momento. Mas eu vou falar para os irmãos que eu não sabia onde estavam as minhas meias. Usei até as do Vitor alguns dias que eu não sabia onde eu colocar as minhas. Dentro de caixa e a gente não sabia onde estavam as coisas. Organizamos um pouco, tem muita coisa em caixa ainda, mas o Senhor ele cuidou. O Senhor ele cuidou de tudo e o Senhor ele disse que ele iria fazer. E o Senhor ele fez, e eu disse que eu não queria. Assim como muitas vezes eu falei: Senhor, eu não quero mais isso. Eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo. Não é você que quer nada. Se o Senhor ele disse que ele vai fazer, ele vai fazer. E não é da minha vontade, não é da tua vontade, não é do meu querer, não é do teu querer, ele vai fazer. Porque eu falei: Senhor, eu não quero voltar para lá. E o Senhor falou: você vai voltar. Usou a boca da irmã Josefa. E eu falei: não quero não, irmã. Não quero, não vou. E o Senhor me moveu e me fez voltar. Assim como muitas outras coisas eu falo, e o Senhor conhece o meu coração, que eu não quero fazer X e Y coisas,
E você coloca dentro de você o que está errado, porque o Senhor vai te mostrar. E se você está falando, Senhor, eu não sei o que o Senhor tem falado, vasculhe aí dentro que o Senhor vai te mostrar. Senhor, me mostra, traz a minha memória, o que o Senhor quer falar comigo, o que o Senhor quer que eu conserte. Porque é o Senhor requer nessa manhã que tu conserte algumas coisas que você e ele sabem. Então somente vai ter com o Senhor, querido. Vai ter com o Senhor e se conserte. E vença, resista a sua carne. Ore, fale com o Senhor e Ele vai te mostrar. Nesta manhã o Senhor fala, vai ter com o teu irmão. E se não te lembras, eu vou te mostrar. Aleluia. Glória a Deus. Foi isso que o Senhor colocou no meu coração, irmãos. Eu pedi para o Senhor uma palavra, o Senhor Ele não me deu e só mandava eu orar. E aí veio essa palavra nessa noite em Tiago, 4:8, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então buscai e o acharás. Pedi e dá-se-vos-á. Mas tem que descer a casa do ouvido. Tem que quebrar o nosso. Tem que se esvaziar de nós. Nós temos que nos esvaziar de nós. Se esvazie. Se esvazie de você. Se esvazie. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O Senhor, Ele nos chama. Ele nos chama nesta manhã para entendermos que precisamos orar, que precisamos buscar, que precisamos nos esvaziar, que nós vamos encontrar. E encontrar todas as respostas nós vamos encontrar, buscando e orando. E o Senhor Ele vai falar conosco. Amém? Glória a Deus. Até aqui só que o Senhor falou coração. Eu queria estar louvando, mas eu não achei um cabo. Não tem, né, irmã? Eu vou colocar aqui o feedback e aí os irmãos me acompanham, amém? Acho que dá para ouvir. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aí os irmãos me ajudam, amém? É bem conhecida. Amém? Bem antiga. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Grande Deus. Aleluia, ó Deus.
da morte, prefiro ser fiel. Glória a Deus. Deus de poder. Glória a Deus. Aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza. Ele te tira do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro. Não temas contra nem seta que voa de dia, parece que é um dia na escuridão, e mortandade que assola na noite. Não pagando tudo do lado, direita, esquerda, sombra, antiga, seu confiar, obedecer, ele nos para me guardar. Minha adoração exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Não permitir minha adoração, até digo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Oh, aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Preferimos ser fiel a ti, Pai amado. Preferimos ser fiel a ti, Senhor, porque tu és o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aleluia, Jesus. Eu glorifico o nome do Senhor. Amém. Aleluia, Jesus. Vamos vir aqui para frente para estarmos finalizando. Amém.